Olá, boa noite, graça e paz. Quarta-feira, noite maravilhosa para nós aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor e como é bom ter você comigo aqui nesta noite, através dos nossos canais online, dos nossos canais nas redes sociais. E eu quero te dar as boas-vindas, louvar a Deus por sua vida, pelo seu interesse em conhecer e continuar conhecendo cada dia mais do nosso Senhor. Antes de tudo, eu quero te convidar a orarmos ao Senhor e agradecer a Ele por esse tempo tão precioso que Ele nos dá de estarmos juntos, eu aqui e você aí, para aprendermos mais e mais sobre a palavra, sobre o que é caminhar ao lado do Eterno. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado pela vida dos meus irmãos que, mais uma vez, se conectam, Senhor, para aprendermos juntos, Pai, acerca da Tua palavra. Por isso eu te peço, Espírito Santo, direciona os nossos caminhos nesta noite, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, tirar toda a divagação da mente, todo o cansaço, tudo que possa nos distrair do que é a porção que o Senhor reservou para nós nesta noite. Eu te louvo por esse tempo tão precioso, te louvo pela oportunidade de poder examinar as Escrituras junto com a tua igreja, Pai. E nós te pedimos, mais uma vez, que somente o teu nome seja glorificado e engrandecido em nosso meio. É como oramos. Amém e amém. Graças a Deus. O tema desta noite é um tema muito importante para nós. Não existe tema que não tenha importância, mas esse em especial, ele é muito importante, necessário e muitas vezes é negligenciado. Pastor, que tema é esse? Hoje nós iremos falar um pouco sobre ter a aliança com Deus. Na Bíblia, Deus fez várias alianças com homens, com mulheres. A maior dessas alianças, a maior de todas, a que vale até hoje, a que não foi mudada, até porque nenhuma das alianças que Deus fez com o homem, Deus voltou atrás. Todas as vezes que a aliança possa não ter dado certo, é porque nós, o homem, pecador, falho, voltou atrás na aliança. E a maior de todas é a aliança da salvação em Jesus Cristo. Nós iremos falar dela um pouquinho mais adiante. O que é uma aliança? Uma aliança é um acordo, é um contrato, é um compromisso que une duas ou mais partes. Basicamente, a aliança é isso. Quem é casado aí vai saber do que eu estou falando, mas a verdade é que todos nós, durante a nossa caminhada nesta terra, nós firmamos aliança. Um contrato que você assina, um acordo que você faz, muitas vezes verbal, algumas vezes escrito. Isso tudo são alianças que nós vamos fazendo durante a nossa jornada aqui na Terra. Na Bíblia, uma aliança também é feita espiritualmente. As que eu falei logo agora são alianças feitas no nosso mundo material, no nosso mundo físico, no nosso mundo natural. Mas existem alianças espirituais. E essas alianças espirituais criam também uma ligação entre as partes. Ela não é diferente da aliança natural. Amém? E é importante que a gente entenda sempre que em todas as alianças, meu irmão, que você fizer na sua vida, ela vai trazer no bojo, dentro dela, direitos e deveres. A aliança define direitos, ela define deveres para cada parte. E direitos e deveres, bênçãos para quem honra a aliança e consequências para quem quebra a aliança. Você sabe bem disso, que nas nossas relações comerciais, por exemplo, se eu firmo um contrato e não o cumpro, eu posso receber sobre mim uma ação judicial, uma ação de cobrança, uma interpelação judicial, enfim, cria consequências. Na aliança feita com Deus, na aliança firmada no mundo espiritual, ela também traz essas duas características, deveres e obrigações, direitos e obrigações, perdão. São duas coisas que estão intrínsecas dentro de toda aliança, não tem exceção. Agora eu quero falar para você sobre alguns tipos de aliança. Obviamente que existem várias, mas algumas que eu vou comentar com vocês só aqui. Juramento entre duas pessoas ou mais é uma aliança. Quando você se casou, você jurou diante do seu pastor, quem casou aí ainda não era cristão, na igreja católica, enfim, fez um juramento de amor até que a morte separasse, na alegria, na tristeza, na abundância, na escassez. Nós firmamos um juramento diante das pessoas. Isso é uma aliança. Um tratado de paz entre dois países é uma aliança. Eles assumem o compromisso de restaurar a paz depois de um tempo de conflito. E cada um deles tem o compromisso de cumprir a sua parte nesse tratado de paz.
A constituição de um país também é a concretização de uma aliança. O país ele vai começar a existir e para que as relações aconteçam, existe uma aliança, a Constituição. A Constituição Federal é uma aliança feita entre o poder público, o executivo, o judiciário e nós, direcionada a nós, habitantes, cidadãos de um país. Todos nós estamos debaixo dessa aliança, que são as leis que regem os nossos relacionamentos. Quem quebra essa aliança é submetido às devidas penalidades. Isso é interessante. Só para a gente entender como durante a nossa existência, eu quero frisar isso mais uma vez, o tempo todo nós estamos firmando e muitas vezes quebrando alianças. Amém? E existe um tipo de aliança também no mundo espiritual, que é uma aliança que é celebrada ou é firmada com sangue. E ela mostra que as vidas se tornam interligadas. No finalzinho eu vou falar dessa aliança, que foi a maior de todas as alianças feitas de Deus para com o homem, mas nós entendemos que durante toda a história da humanidade, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é um livro de alianças de Deus com o homem. Com um pequeno detalhe, Deus nunca quebrou sua aliança. Você sabe o que tem acontecido. Amém? E dentro da palavra de Deus, eu quero compartilhar com você que existem algumas alianças bem famosas, alianças que nós conhecemos até na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada na igreja. E eu separei 7 tipos de alianças. 7 alianças feitas da parte de Deus para o homem. A primeira aliança foi a aliança feita com a criação. Quando Deus criou o mundo, Deus fez uma aliança, estabelecendo o quê? Leis naturais que regiam toda a criação. Em Gênesis 1 e 2 mais ou menos, capítulo 1, capítulo 2, nós encontramos uma aliança de Deus com toda a criação. Os animais, as plantas, os rios, tudo Deus foi criando e gerando o quê? Uma aliança dizendo assim, cada um desses itens tinha um propósito. E Deus era o criador, o mantenedor, o sustentador de cada um desses itens que estavam dentro dessa aliança com a criação. Gênesis 1, versículo 1 é o seguinte, nós encontramos Deus criando todas as coisas, gostando do que havia criado e estabelecendo o quê? Uma aliança com a criação. A segunda aliança que nós encontramos, ainda em Gênesis, é uma aliança de Deus com o homem, Adão. Interessante. Deus colocou o homem como governador de todos os seres vivos e abençoou a terra. Deus criou primeiro todo o ambiente propício, animais, plantas e tudo que foi criado, e depois colocou o homem para governar, para administrar, para cuidar daquele jardim. E com o homem, Deus fez uma aliança também em Gênesis 1, do 27 ao 28. Deus abençoou o homem, deu autoridade para o homem sobre a criação. Deus deu bênçãos especiais ao homem, mas também, como eu tinha falado no começo, toda aliança tem os dois lados. Também disse do castigo que sobreviria ao homem caso ele não observasse o quê? As regras dessa aliança, as determinações dessa aliança, os direcionamentos dessa aliança, os estatutos dessa aliança. Então, para o homem foi colocado tudo às claras. Você tem a bênção. Seja obediente. Porque no dia que você desobedecer, e a palavra fala, certamente morrerás. Muito sério isso. A primeira aliança com a criação. A segunda aliança com o homem. Nós também chamamos de aliança adâmica. Essa aliança foi feita com o primeiro homem. Avançando na palavra de Deus, nós encontramos uma aliança feita com outro homem. Adão veio, nós conhecemos, depois teve a queda, o mundo, os seres humanos foram nascendo e o pecado tomou conta da humanidade. A humanidade literalmente se submergiu, mergulhou de cabeça no pecado. Chega um determinado tempo em que Deus determina a extinção de toda a criação. Mas nesse momento, a misericórdia de Deus, aquela aliança que ele tinha com o primeiro homem, ela não estava esquecida, tanto que Deus salva uma família, para a partir dela recomeçar a história da humanidade. Que família era essa? A família de Noé. Essa é a aliança com Noé. Aliança feita com Noé. Depois do dilúvio, o dilúvio veio. Deus estabeleceu uma aliança com Noé. Seus descendentes
e todos os seres vivos que vieram depois dele. Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com o dilúvio. Pastor, onde está escrito isso? Gênesis 9, do 8 ao 11. Aliança de Deus com Noé, o recomeço da criação. Deus não quebrou a primeira aliança com a criação, ele criou e tudo é perfeito. Olha para a natureza, Deus não voltou atrás com isso. Fez aliança com o homem pecou, mas Deus continuou firme com a aliança dele. Veio Noé, e Deus restabelece uma aliança, mesmo sabendo, né? Apesar do que tinha acontecido antes, Deus fala, eu quero continuar uma aliança com o homem. E ele restabelece essa aliança através da vida de Noé. Pastor, tem mais uma aliança na palavra? Se nós continuarmos na palavra de Deus, depois de Noé, através do seu filho Sem, começam a ter homens e mulheres que amavam a Deus. E mais adiante, nós encontramos uma aliança que é uma aliança feita com outro homem. Aliança feita com Abraão, também conhecida como aliança abraâmica. Deus estabeleceu uma aliança eterna com Abraão. Olha que coisa profunda. Prometendo lhe dar muitos, mas muitos descendentes. Deus também prometeu que os descendentes de Abraão seriam seu povo especial. Onde está isso, pastor? Gênesis capítulo 17, versículos 7 ao 9. O sinal dessa aliança, qual que era? Era a circuncisão. A circuncisão era a prova de que aquele povo, os descendentes de Abraão, começando pelo próprio Abraão, tinham uma aliança de sangue. Lembra que eu falei no começo? Era uma aliança onde o sangue era vertido, porque para se fazer a circuncisão no homem, era necessário que sangue fosse derramado. Amém? É importante que a gente lembre disso. Outra aliança de Deus feita com o homem. Outra parte da aliança de Deus com Abraão foi a promessa de que através da sua descendência, dos descendentes de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. Deus é tão cuidadoso que apesar de ter escolhido um povo especial, a descendência de Abraão, toda a descendência de Abraão, as bênçãos que estavam sobre a vida desse homem e dos seus descendentes também foram estendidas a toda a humanidade. Quer que eu te diga uma coisa? Se eu e você estamos aqui hoje, é porque essa aliança se cumpriu. Descendentes de Abraão, nós não somos judeus, mas somos o quê? O Israel de Deus. Está na palavra isso. Nós somos feitos descendentes de Abraão. Amém? Espiritualmente. Olha que aliança tão maravilhosa de Deus com o homem. Depois que os tirou do Egito, nós vamos ver agora uma outra aliança. Deus estabeleceu uma aliança com o povo de Israel. Avançando na história, nós vemos que depois o povo de Israel é submetido à escravidão no Egito e depois de 430 anos ele é liberto da escravidão. Vaga no deserto durante 40 anos, nós conhecemos essa história. E lá, Deus firma uma outra aliança com outro homem, a aliança com Moisés, também conhecido como aliança mosaica. Essa aliança foi feita com um homem que era totalmente improvável, um homem limitado, um homem que não sabia nem falar, um homem que era cheio de dificuldades, como eu e você. Essa aliança feita com Moisés colocava Deus como o rei e os israelitas como seu povo especial. Pastor, onde isso está escrito? Êxodo 19, capítulos 5 e 6. Nós já vamos avançando na palavra de Deus. Em Êxodo, nós encontramos essa aliança estabelecida com outro homem, Moisés. E através dele, o libertador do povo de Israel, o povo de Israel vive um novo tempo. Um tempo de libertação, um tempo de alcançar a terra prometida. Uma terra que tinha sido prometida, inclusive, para Abraão. A concretização de uma promessa, de uma aliança que já tinha sido estabelecida com Abraão. Nós vemos ela sendo implementada através de outro homem, Moisés. A aliança feita por meio de Moisés estabeleceu as leis do futuro país que ia ser formado, gerado através de Deus. Cada geração tinha o dever de renovar a aliança com Deus e guardar as suas leis. Uma coisa que é importante que a gente nunca esqueça, eu quero repisar isso. Toda aliança pressupõe direitos e deveres, observância de estatutos pré-estabelecidos.
Um contrato que nós fazemos no nosso dia a dia é uma aliança e ali existe todo o ordenamento que deve ser observado para que a aliança não seja quebrada. Para nós, já dando um spoiler aqui, qual é o nosso contrato? A palavra de Deus, o ordenamento de Deus, as ordenanças do Senhor, os estatutos do Eterno. É isso que nos garante a aliança eterna de Deus comigo e com você. Amém? Essa aliança, a aliança mosaica, ficou conhecida como Lei de Moisés. E foi renovada e quebrada várias vezes pelo povo, porque Deus jamais quebrou sua aliança. Lembre sempre disso, em nome de Jesus. Avançando um pouco mais na história do homem, com seu relacionamento com Deus, nós encontramos mais adiante a aliança feita com o rei Davi. Quem lembra de Davi? Aquele homem que era um homem segundo o coração de Deus, que era humano também como nós, que pecou, que quebrou também a aliança. Mas olha só que interessante, Deus abençoou Davi por sua fidelidade. Ele era falho, mas ele tinha um coração fiel a Deus. Um coração que quando foi confrontado com seu pecado, ele se quebrantou. Amém? Estabeleceu Deus, encontrando em Davi um homem que tinha um coração fiel, um coração segundo o coração de Deus. Ele estabeleceu uma aliança com ele, com Davi. Deus prometeu que Davi sempre teria, olha que coisa profunda, descendência, e que sua descendência reinaria para sempre. Pensa numa aliança profunda como essa. Está em Salmos 89, versículos 3 e 4. Fala dessa aliança eterna, que nós iremos encontrar mais adiante e você vai entender. Lembra de Davi? Mais adiante, nós vamos ver a concretização dessa aliança feita através de Deus com Davi. A descendência dele ocuparia o trono de Israel perpetuamente. Guarde isso com você que lá na frente nós vamos entender o porquê. Mas como eu tenho feito todas as semanas, e tem sido uma grande bênção, eu queria trazer aqui um personagem da palavra de Deus. Eu falei sobre vários homens que tiveram alianças com Deus, mas eu quero pensar, eu quero destacar uma pessoa que entendia isso de forma profunda, estava já nela isso. Ela já tinha essa característica, ela já tinha esse espírito de fidelidade em aliança. Quer que eu fale quem que é? Era uma mulher. Semana passada eu falei de uma mulher, hoje eu quero falar de outra. Ruth, uma mulher de aliança. Como assim, pastor? A história de Ruth é maravilhosa e eu não tenho nem tempo, pela proposta que eu tenho de fazer um estudo rápido com vocês, de discorrer sobre a história dela. Mas o livro de Ruth é um livro maravilhoso para ser estudado. Ruth não era de origem judaica. Começa por aí. Ruth era uma estrangeira. Ela era uma estrangeira natural de uma cidade que literalmente tinha ódio dos hebreus, dos judeus, do povo de Deus. Ela era moabita. Talvez você não saiba, mas os moabitas, eles eram descendentes de Ló e suas filhas. Olha que coisa louca. Imagina se eles não tinham ódio. Na história nós encontramos que quando Ló foge da cidade de Sodoma e Gomorra, se esconde numa caverna e as filhas dele pensaram que não existia mais nada na face da terra, que a terra tinha sido consumida, não existiam mais homens na terra e elas combinam entre si de embebedar o seu pai e deitarem-se com ele para poderem ter filhos e aí perpetuar a descendência do seu pai. E de lá nascem dois povos, os moabitas e os amonitas. Esses dois povos se tornam, por toda a história, inimigos do povo judeu. Dá para entender por que uma moabita era mal vista diante dos judeus, mas você vê uma coisa, contrariando todas as expectativas, nós vamos ver a história que essa mulher vive, que é tremenda. Ruth casou-se, num determinado momento da vida dela, com um homem chamado Malom. Esse Malom era irmão de um homem chamado Quilion, que era casado com outra moabita, chamada Orfa. Ele era filho de Abimeleque. Eles eram filhos de Abimeleque e filho de uma mulher chamada Noemi. Guarde bem esse nome. E depois nós vamos ver a história. Essa família havia migrado de Belém de Judá. A família de Abimeleque, a palavra diz que ele era um sacerdote, teve fome na terra de Belém de Judá. E Abimeleque pega a sua família, os seus dois filhos, Malom e Quilion, pega a sua esposa, Noemi, e vão para a terra dos moabitas. Chegando lá, os dois filhos dele se casam com duas moabitas, com Ruth e com Orfa.
Passados aproximadamente 10 anos, a palavra nos fala que os 3 homens daquela casa morreram. Logo, 3 viúvas começaram a viver sozinhas. Elas ficaram totalmente desamparadas. E num determinado momento, elas ficam sabendo que a fome havia acabado em Belém de Judá. O que Noemi faz? Ela se propõe a voltar para a terra dos parentes dela. E ela naquele momento libera as duas. Ela fala, olha, meninas, vocês são jovens ainda, eu não tenho mais filhos para se casar com vocês e cumprir a lei do levirato. Nós já falamos sobre isso nas aulas anteriores, nos cultos de ensino anteriores. Não tem ninguém para casar com vocês, então voltem para suas terras, cuidem das suas vidas, sejam felizes para sempre. Mas existe uma coisa, Noemi, apesar de liberar as meninas, ela ouve uma coisa que é maravilhosa de uma das duas. Orfa, ela ouve, dá uma titubeada, mas ela acaba voltando para os seus parentes, para a terra de Moabe. Mas Ruth se posiciona de uma forma que é tão maravilhosa, que é um ensino para nós do que é ter uma aliança com uma pessoa. Não largar aquela pessoa ou aquele propósito por qualquer motivo. Infelizmente, quando nós falamos de aliança, eu preciso aqui abrir um parênteses, como nós somos fracos nas nossas alianças. Nós não cumprimos aquilo que prometemos. Nós muitas vezes abandonamos o ministério que estamos, a igreja da qual nós fazemos parte, a denominação que nós somos membros, por causa de coisas tão pequenas. Decepções com homens, decepções com a instituição. Nós voltamos atrás. Nós muitas vezes brigamos com Deus, porque o homem nos magoou. Eu fico imaginando Deus lá do alto céu falando assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Não fui eu que te machuquei. Não fui eu que te envergonhei. Foi o homem. E o homem é falho, igual você. Amém? Ruth, ela se posicionou. Onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Aliança, a despeito das circunstâncias. Que nós sejamos, em nome de Jesus, homens e mulheres que não voltam atrás com as nossas alianças. Amém? Em nome de Jesus. Sabe qual foi o resultado da obediência de Ruth? Ruth entrou na árvore genealógica de Jesus, uma moabita, uma improvável como eu e você. Ela entrou na árvore genealógica de Jesus. Quer ver uma coisa? Ela casou-se com Boaz quando voltou para Judá. Ela trouxe alegria para Noemi. Ela honrou aquela que havia sido a sua sogra. Ela passou a fazer parte da genealogia de Jesus. Ela casou com Boaz. De Boaz nasceu Obed. De Obed nasceu Jessé. Lembra a raiz de Jessé? Olha o Jessé aqui. De Jessé nasceu Davi. Lembra de Davi e da aliança de Deus com Davi? E de Davi, se você ver em Mateus e em Lucas, nós vamos ver Jesus, descendente dessa linhagem. Veja bem como ser fiel na aliança nos muda a história. E quer saber de uma coisa? Aquilo que eu te falei antes. Deus, durante toda a história do homem, ele firmou várias alianças com o homem. Mas sabe qual foi a aliança mais profunda que ele já fez até hoje, comigo e com você? E é por isso também que nós estamos aqui, principalmente Jesus. Jesus veio para estabelecer uma nova, mas definitiva aliança entre Deus e os homens. Seu sangue derramado na cruz. Lembra que eu falei de alianças que eram firmadas com sangue, não por escrito e não verbalmente? Foi o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz, que pagou e que confirmou essa aliança. Mateus 26, 28. Essa aliança foi assinada. Esse contrato, esse acordo foi assinado com o sangue do Filho de Deus. Agora, todos têm acesso a Deus. E todos têm acesso a se tornarem seu povo. Eu e você. E você que está assistindo pela primeira vez, você também tem essa oportunidade. Basta dizer sim a essa aliança que foi feita na cruz do Calvário. E essa nunca foi quebrada, como Deus nunca quebrou nenhuma aliança. Mas essa foi definitiva. Depois dessa, Deus não firmou, não vai firmar e não firmará nenhuma outra aliança com o homem. Essa foi a última e a definitiva. Além dessa, não há outra forma de você chegar a Deus e se tornar
povo de Deus e se tornar filho de Deus. Essa é a aliança definitiva. Olha que coisa maravilhosa. Olha se isso não é um motivo de nessa noite de quarta-feira você alegrar o seu coração a despeito das suas necessidades, a despeito das suas inverdades, das suas deformidades. A verdade é que existe uma aliança perfeita, firmada na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Uma aliança que foi definitiva, que nunca será quebrada, porque ela foi feita por Deus, através do seu Filho Jesus, e foi confirmada com o sangue vertido no Calvário. Então nessa noite, eu quero te convidar a dizer sim a essa aliança. Pastor, eu já sou crente, eu já faço... Mas em nome de Jesus, chegue-se a Deus e fale, Senhor, hoje eu quero confirmar essa aliança contigo. Eu não vou voltar atrás a despeito das perdas, das más notícias, das enfermidades, das carências que eu tenho. Eu sei que o Senhor é um Deus que supre todas as coisas, é um Deus que não voltou atrás da sua aliança, é um Deus provedor, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Rafá, Ele nunca nos deixou. Então nesta noite, esse culto, esse pequeno culto de ensino, ele tem um propósito de trazer ao nosso coração um sentimento de entender e dar importância a essa aliança firmada na cruz do Calvário. Que em nome de Jesus você possa ter no teu coração a certeza de aquele que há de vir virá e não tardará. Porque ele tem uma aliança contigo, ele tem uma aliança comigo e essa aliança nunca foi quebrada por ele. Cabe a nós sermos fiéis também nessa aliança. Como, pastor? Eu disse no decorrer da nossa conversa hoje, dessa mensagem, sendo fiéis à palavra do Senhor. E como eu posso ser fiel à palavra do Senhor se eu não estudo a palavra do Senhor? Como eu posso ter um relacionamento com Deus se eu não oro, se eu não falo com Ele? Muitas vezes nós estamos sendo nécios com relação à aliança que foi feita conosco. Muitas vezes nós até aceitamos essa aliança lá atrás. No dia que você aceitou Jesus, levantou a mão, começou a ir à igreja, começou a fazer parte de uma comunidade, mas às vezes no dia a dia você se tornou relapso com relação a essa aliança. Você se tornou infiel a essa aliança. E infidelidade, meus irmãos, é igual casamento. Infidelidade, ela não se materializa no adultério. A infidelidade, ela está nas pequenas coisas. Quando eu não cumpro aquilo que eu prometi lá, quando eu me casei, por exemplo, de cuidar, de amar na saúde e na doença, de ser fiel, de continuar até a morte com ela, que só a morte poderia nos separar. Hoje em dia as alianças são quebradas de forma muito banal. Não deu certo, separa, assina um contrato e não cumpro, falo o que vou fazer e não faço. Nós fazemos isso com os nossos, com o nosso próximo, e o pior, fazemos isso com Deus. É claro que quem faz isso com o próximo, fatalmente, também está fazendo isso com Deus. Então esse é um tempo de nós olharmos para nós. A palavra diz, quando nós vamos participar da ceia do Senhor, para o homem se examinar a si mesmo. E aí, comer o pão, beber o cálice. Mas essa autoanálise, ela precisa acontecer todos os dias. Olhar para mim e falar, eu tenho sido fiel na aliança com o meu Deus? Eu tenho sido fiel na minha aliança do casamento? Eu tenho sido fiel nas alianças que eu tenho firmado com pessoas que caminham comigo? Qual testemunho eu tenho dado de um homem e de uma mulher de aliança, como Ruth, que nós compartilhamos hoje de forma bem rápida, uma mulher que não voltou atrás. Estava liberada para voltar atrás, mas ela sabia que o que ela tinha firmado era para sempre. E ela acompanha Noemi, e olha o que ela colhe de frutos pela aliança, por ter sido uma mulher que não voltou atrás naquilo que havia firmado, prometido, aliançado. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E agora nessa noite, tão maravilhosa, tão especial, noite de aliança, que nós possamos, em cumprimento à aliança que nós temos com o nosso Pai, entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, porque isso também é prova de que nós sabemos que somos pessoas de aliança. Quem é uma pessoa que observa as alianças que faz? É uma pessoa que é grata, é uma pessoa que é fiel naquilo que promete, naquilo que combina. Então que em nome de Jesus
nós possamos ser gratos ao Senhor. Nós precisamos ser gratos por tudo que Ele já tem feito por nós. Tenho certeza que se você está aí agora, né, conectado conosco, é porque Deus tem te abençoado, te sustentado, te guardado. Então agora eu te convido a, em gratidão e sendo observador da aliança que temos com Deus, a entregar o nosso dízimo, a nossa oferta. Eu quero orar por você. Amém? Senhor, eu te louvo, Pai, por esta noite tão abençoada. Obrigado por tua palavra, obrigado por tua exortação, teu ensinamento, que nós possamos ser homens e mulheres, Pai, de aliança, contigo primeiramente e com os nossos, aqueles que caminham com nós. Que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, das nossas entregas, que sejamos fiéis naquilo que havemos votado, Pai, naquilo que havemos prometido, Senhor, que em nome de Jesus as pessoas possam ver, através das nossas vidas, a tua presença, Pai. Se temos, é porque o Senhor nos deu, e é por isso que nós te entregamos com alegria, não com peso. Recebe, Pai, essa oferta, recebe esse dízimo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, meus queridos. Olha, muito obrigado por estarem conectados aqui. Eu quero que vocês continuem sendo abençoados, que Deus continue guardando vocês. Se você gostou, se essa mensagem te abençoou, dá um like também, né? Siga-nos nas redes sociais, né? Estamos à disposição de vocês e em nome de Jesus, caminhando juntos em aliança, nós veremos aquele que há de vir. Nós estaremos um dia sentados às bodas do Cordeiro, juntos, como família de Deus, como povo escolhido de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Vamos ler juntos. Fala bem alto aí na sua casa para assustar o seu vizinho. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.